Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Talk Show CDL SAP, onde a gente vem compartilhando e contando histórias das pessoas que fazem tudo isso acontecer. A nossa cidade, os negócios precisam de CPFs. Eu sou Matheus Hermann e estou com meu colega, Maico Hag, para que a gente possa apresentar para vocês. Então, boa tarde, pessoal. Vamos hoje fazer um episódio com a Ivânia, onde tem boas histórias para contar, já é a sucessora na família. E a gente queria entender um pouco, Ivânia, sobre as tuas histórias de vida, como é que tu começou a empreender, como é que começou tudo, Passa muito pela história da empresa, então, por favor, conta um pouco da história para a gente. Boa tarde, Matheus e Maicon. É um prazer estar aqui. Tenho muito orgulho de morar nessa cidade já há 51 anos. Cheguei aqui com 7 anos de idade e iniciei nessa cidade como uma menina já num mercado, num armazém que os meus pais construíram. Meu pai queria trabalhar na Paquetá, mas não ganhou a vaga. Então ele voltou para casa, para o interior de Dois Irmãos, Padre Eterno, Santa Maria do Herval, ali onde nós morávamos. E plantou uma safra muito boa de batatas. E com essa safra ele conseguiu comprar o nosso terreno, que se localiza na Avenida 20 de Setembro, onde é o nosso armazém, que ainda existe, e a loja Lone. E ali fomos construindo a nossa vida empresarial. Nós, crianças, estudávamos, mas já participávamos desde aquela época da vida do comércio, ajudando a atender, cuidando da casa. Tínhamos o armazém na frente e a loja foi criada um pouco mais tarde. Então, morávamos atrás do armazém. O armazém com secos e molhados, com todos os produtos existentes, que tinha naquela época. Hoje tem coisas que não se vende mais, mas foi ali que iniciou tudo. Então, aos poucos, a gente começou a introduzir então, roupas. Em 1980, a minha mãe, Lone, como é o nome da loja, então registrou a loja Lone como uma firma individual, separadamente do armazém. Aí constituímos 2 empresas que temos até hoje. Uau, algum tempo, São 51 anos já de história com o mini mercado. Pois é. Nossa. Família empreendedora, né? Muito empreendedora, Muito. E é interessante a questão, o ponto inicial, as batatas. A colheita das batatas, colheita das batatas. O quanto é surpreendente que a gente faz planos, a vida nos surpreende, e hoje a gente pode dizer como deu certo o plano errado. Exatamente. E o não, Porque recebeu um não, voltou para o interior, produziu tudo para conseguir fazer aquilo que ele tinha vindo fazer com o objetivo na primeira vez. Que ele veio queria trabalhar no calçado, não tinha nenhuma experiência, era agricultor. Veio para Sapiranga, meu tio já estava aqui, já tinha uma loja também, e aí ele queria trabalhar na fábrica, como tantas pessoas trabalhavam, alguns irmãos dele também já, eu acho, e aí não ganhou a vaga. Aí voltou para casa, continuou plantando e foi a melhor safra da vida dele, e que ele muito se orgulha e que deu esse resultado maravilhoso, onde ele pôde construir a empresa, o negócio e a casa numa cidade nova. Acho que vale a pena, colocar para quem não conhece, Seu Simplício, É o Simplício, que é o meu pai, o Seu Simplício, que tanta gente conhece também. Já pela simplicidade dele, esse nome diferente, que ele tem. Marcante. Marcante, Nesse tempo todo que vocês têm um negócio, que tu participou desde o início, então, assim, olhando toda a jornada que vocês construíram até agora, no ano de 2025, que a gente está gravando, o que tu que participou de tudo isso, Ivânia, entende que foi o mais desafiador dentro desse negócio como um todo, dos negócios, porque são 2 negócios, e a gente sabe, é uma empresa familiar, muito familiar, porque todos os filhos, trabalham são 3 filhos, Sim. Trabalham no negócio. No negócio. Olha, a gente passou por todos os desafios já com esses 51 anos. A mudança da moeda, quando foi aquela época da URV, eu acho que já teve tantos outros acontecimentos, mas eu acho que foi um dos mais marcantes, porque era aquela troca de preço diária, era uma situação que tu não sabia o que ia acontecer amanhã. Então, todos os tipos de desafios, de altos e baixos que teve
vamos dizer, na política ou nos negócios, né, sempre a gente teve que enfrentar, né, eu acho que foram sempre os maiores desafios esses. Aí tinha momentos ou anos que a coisa não funcionava tão bem, que ficava enfraquecida, ficava difícil, mas se seguia adiante, né? Vamos lá, vamos arrumar uma solução para esse problema, se era a falta de dinheiro naquele momento. Teve, com essas mudanças de moeda, daqui a pouco tinha comprado muito, né? E não tinha como pagar, e aquilo não vendia da mesma maneira. Foram situações diversas, muitas, né? Que, como vai mudando tanta coisa já, com esse ano de 2025, a gente tem que já está em outras situações que a gente tem que aprender outras coisas novas. Tem umas que a gente até já deixou para trás, mas que foram muito desafiadoras. Mas a minha mãe é muito persistente. A Lone sempre correu muito atrás. Ela nunca deixou a peteca cair. Ela tem um empreendedorismo nato. Os pais dela tinham comércio já na colônia em Padre Eterno, onde ela morava. Então, ela já veio de um comércio, onde eles também vendiam carne, vendiam tudo, né? Era aqueles, como é que se chamava? Secos e molhados? Secos e molhados, com aqueles armários grandes, onde tinha de tudo dentro. Tinha um salão de baile, meus avós. Sim, a gente tinha um salão de baile. Olha que interessante. Ele está lá ainda, o salão. Acho que o Maicon até conhece, né? Então, depois, mais tarde, até ficou pro meu pai, quando foi a divisão da herança, ele ficou com esse salão, mas a gente não tocou ele. Ele está parado. Lá, abandonado. Mas a gente ainda frequentava, depois que estava aqui em Sapiranga, alguns anos, quando tinha baile, ia até lá, mas depois meus avós faleceram. Mas, então, essa garra dela, eu acho que é de natureza. Não vou dizer que os meus avós tinham todo esse empreendedorismo, mas está no sangue. Então, a qualquer desafio, ela ficava nervosa, mas ela sempre enfrentou muito, né? E isso também me faz sempre seguir adiante, né? Um exemplo, eu não tenho né? muito, é um grande exemplo, é o maior exemplo, né? Ela sempre acatava, ela estava mais à frente. O meu pai não era de comerciantes, né? Mas se desenvolveu ali no mercado e depois passou para o meu irmão. Mas sempre a gente foi atrás de uma solução. E ela sempre foi encontrada. E essa solução, né? O quanto é importante quando se tem essa clareza de buscar o objetivo, de focar na solução. E a gente está falando em uma empresa, ou 2 empresas, né? Mais de 5 décadas. Realmente, né? Se a gente faz um exercício rapidamente, 2025, né? O quanto a tecnologia muda. Nossa. E naquela época também mudava. Hoje a gente olha para trás e tem uma tendência de olhar assim, não, a tecnologia é o digital, é o computador. Mas tinha máquina de escrever, tinha calculadora. Coisas que foram revolucionando. Tinha o papel, tinha a lista, tinha o caderno. Em algum lugar isso tinha que estar agendado, o que tinha acontecido. A organização, num outro ano, nos anos anteriores, né? E aí vem esse desafio que eu vejo assim da adaptação, né? Como é bonito de ver uma empresa, uma família que conseguiu se atualizar, saindo do interior, da colônia, pegou todo o rendimento, investimento, né, da colheita da batata, investiu num negócio na cidade, porque também vamos combinar que há mais de 50 anos atrás, Sapiranga era uma cidade super jovem. A estrutura da cidade era totalmente diferente. Né? Já acreditar a visão de futuro daí, né? Só para acrescentar um pouquinho, então, a estrutura da cidade, onde a gente mora, onde é a loja, não tinha asfalto. A gente viveu toda a fase de fazer o asfalto. Eram buracos de 2,5 metros que foram abertos ali para fazer o asfalto. Eu acredito que aquele é um dos melhores asfaltos de Sapiranga. Não tem problema até hoje, não, né? porque ele é muito antigo. A gente viveu tudo isso ali acontecendo. A gente chegou, tinha os trilhos ainda na Avenida 20 de Setembro, ali perto do Shirley. Sim, eu passava pelos trilhos para ir na escola no Duque. Tinha tudo isso ainda, toda aquela rua de chão, aquilo tudo fez parte da nossa vida, da minha vida como estudante, né? E daí tudo foi sendo construído ali, né? E aquilo foi crescendo. Tinha Paquetá, mas nem era ali, isso eu não me lembro agora para dizer para vocês se era ali mesmo onde ela é. Mas quando ela foi construída, a Ebânia, Paquetá,
tudo nós já estávamos ali. Vocês vivenciaram Vivenciamos. toda uma estrutura do município, né? A Sim. estrutura do município. O seu Remy que contou era. uma história um dia que era Isso. prefeito, que foi no período dele, Sim. que foi feito, que ele disse, Paquetá já era ali, Sim. e ele disse, Paquetá faz um lado e a gente faz o outro. Foi mais ou Isso. menos assim que ele contou a A história. negociação. Para daí poder fazer aquela área ali e tornar Sim. mais, né, urbanizar, né, fazer a urbanização Sim. daquela parte. Então imagina, vocês Que hoje a viveram gente essa vê parte. que é muito próximo do centro, faz tudo Nossa, integrado, é o né? centro, Mas né? na época não, né? Na época... Mas ao mesmo tempo, sei lá, a gente É que que a veio do indú- interior a indústria foi tava pra... no e tinha centro. que caminhar Tava no tão centro. longe para as É. coisas, a gente achava perto, porque era um pulinho até a escola. Sim. Porque hoje, como a cidade se desenvolveu e esses bairros, eu fico entusiasmada, admirada, com tanto bairro tão grande, como isso se diversificou, como tem Verdade. espaço para tudo onde cresceu. E o nosso mundo ali, pertinho, é no bairro 7, mas é bem pertinho do centro, porque hoje os bairros estão muito maiores, muito mais longe, longes, né? É que é um bairro literalmente grudado Grudado no centro, né? Então desenvolve como centro, mas é bairro E ainda. ele é pequenininho, o bairro Eu acho que é um dos 7 menores, é né? um dos menores. Ele ficou com aquelas poucas pessoas de mais Verdade. idade. É verdade. E imagina, né, desses 70 anos que a gente tem em Sapiranga, 70 você 50 anos. Vocês, 50. De fato, não tem quem não conhece, né? É. Né? O negócio de vocês, enfim. É a cidade que vocês chegaram, o negócio chegou, a cidade estava com tinha 19 para 20 anos. É. Né? Ela tinha, ou Exatamente. seja, uma cidade super. Extremamente jovem. E num contexto que, para época, questão de deslocamento, tecnologia, toda essa questão que a gente fala de facilidades, né? A importância de tu ter mini centros, porque antes da emancipação Sapiranga era de São Leopoldo. Então pensa o que é a que tu ter que resolver alguma coisa e ir para São Leopoldo resolver. Esse movimento, mas isso né? foi, eu acho que um pouco antes. Foi né? antes, foi antes. Mas hoje a gente fala quando a gente tem que resolver coisas regionais, né? Sim. Tem que ir ali em Porto Alegre. É fácil. É fácil. É muito Vânia, fácil. nesse sentido do comércio, né? Obviamente, eu peguei ainda muito dessa parte. As pessoas não consumiam tanto aqui, às vezes, quando queriam uma coisa diferente. Saíam até não muito tempo atrás, né? Saíam. Então, o quão foi importante essa questão toda do comércio de vocês, de conseguirem trazer coisas novas para a cidade, para que as pessoas pudessem ter essa possibilidade de usufruir, Sim. né? E não sair da cidade para comprar. Lembra quando a gente tinha um novo shopping em Novo Hamburgo? Que as pessoas se desbancavam para dentro daquele shopping e não utilizavam o que tinha aqui, né? Exatamente. Que tudo era o shopping. Era né? tudo... Isso até era uma... Isso foi umas épocas assim que caía um pouco a venda. Porque tu tinha o teu produto ali, tu queria vender. E, mas eu vou no shopping. Eu comprei no shopping. Eu lembro disso Comprei muito, no Renner, né? era uma reação Então muito aquilo difícil. chateava a gente um pouco como empresa. Mas por que ele vai lá? E as pessoas, mas só que também ainda, eu acho que continua hoje, os lazer, tu sai para esses lugares para tu ter também um pouco de lazer, né? Aproveitar o dia ou o domingo. E daí eles iam ao shopping e a gente pensava, mas ele foi lá, ele gastou a gasolina, gastou a passagem, porque a maioria ia de ônibus, né? E não quis comprar aqui. E não sei também se era... Mas talvez é que foi era no período pouco... 90 e poucos, acho que foi por né? ali, exatamente. Foi bem, eu lembro que era bem marcante. Ele foi bem marcante, ele judiava um pouco da gente. Mas hoje em dia a gente tem uma cidade que é um shopping, né? Alguns até Um comentam, shopping a céu céu aberto. Tudo que tu quer Sim. tem aqui, né? Tem essa possibilidade. Não, né? a evolução é muito grande, né? E o quanto vocês se reinventaram dentro de todo esse negócio, né? Do comércio em si e se mantém até hoje, né? Como uma loja de referência. Só que assim, a gente teve que fazer escolhas. Pois é, e quais foram? Porque, como eu disse, isso afetava a gente. A gente tinha tudo e os clientes iam para outras cidades, né? Mas sempre já se tinha alguns clientes de Nova Hartz, de Araricá, o que hoje também está melhor o comércio nessas cidades, né? E daí a gente tinha infantil, a gente tinha bazar, a gente tinha cama, mesa e banho, tinha tecido em metro. A gente tinha... infantil, falei, né? Tinha toda essa linha. A diversidade de produto. Tinha tudo num Magazine.
mais ou menos. É. Né? Tinha todos os produtos que tu precisava para te vestir. Tinha calçados. Tinha brinquedo. Tinha brinquedos. Tinha panelas. Tinha tudo. Tinha o bazar. Era um mini shopping. Tinha tudo isso. Mas isso, então, isso foi fazendo, como ele disse, né? A gente teve que se adaptar. Tu foi vendo que não era mais assim. Tu não adiantava mais tu ter tudo, porque aquilo não estava rendendo. Porque o outro já tinha aberto uma loja só de infantil. Bem específica, Bem né? específica. Na área dela, né? Aí aquele lá começou a ter mais clientes. O teu infantil já ficou mais perdido ali, não dava o retorno. E tu vai indo, né? A gente, como comerciante velho... E tu lembra em que momento foi isso, assim, que vocês perceberam, assim, não, agora a gente tem que mudar o nosso foco, né? Lembra em que momento foi assim que você, não, chega, a gente vai focar em tal nicho? Desde o ano de 2000, né, já são 25 agora, né? Já é metade da metade da jornada. Ali já se começou a perceber. Em 2000 ainda tinha o infantil, mas já começou a dar aquela patinada, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Tinha aqueles produtos bem caros, infantis também. Quando tu via, era só promoção. Pô, mas não vendi nada disso. Vou botar na promoção. Para que eu tenho só que o alemão, aquela nossa origem, a nossa cultura forte, né? Mas como é que eu vou largar isso? Aquela dificuldade, né? Era uma outra maneira de agir. O que a gente agora já aprendeu muito mais, né, nesse ano de 2025. Agora a gente tem que ser muito mais rápido, A gente tem que ser né? muito mais rápido. Senão... Então, vamos parar com o infantil. A minha mãe, mas será? E ela, né, ela sempre segurava muito a gente. A gente sempre já participou dos negócios, mas não tinha autonomia, né? Ela que era a chefe. E me conta um pouco mais sobre esse detalhe. Como é que eu acho que aí é a parte da família detalhe mesmo. cultural da empresa familiar, né? E o termo que tu usou, ela era chefe, né? E o desafio de transformar chefes em líderes. A gestão dela para a gestão atual, todo o movimento. Essa gestão, ela não foi fácil. Então, a gente, assim, estava ali, queria comandar já alguma área, mas não tinha toda a liberdade, tu tinha que perguntar. Eu acho que isso foi nessa época ali, de 2000 começou, mas é bem mais para frente, parou. Quando é que vocês, de fato, assim, virou a chave, assumiram? Pandemia. Olha só, pandemia até mesmo 2020... 2021. 2021 ali. É que ainda é tão recente para nós, né? Que a gente está em 25, mas tu olha para a pandemia, tu fica... O Covid-19, 2020, que foi todo... Assim, como eu disse, ela era a chefe, mas ela cuidava mesmo da organização, do pagar as contas, de arrumar o dinheiro para pagar quando não tinha. E eu e a minha sócia, a Janete, a gente então compra, ela, mais algum setor era dela, outro meu, e comprando, né? A gente não se controlava muito, a gente gosta muito de comprar. Adoro. Estou levando alguns xingões por isso. Mas então a gente comprava, não estava muito centrada nessa situação das compras e os problemas vinham. Mas, ao mesmo tempo, não era a gente que cuidava, era ela. Então, tu meio que extrapolava, não cuidava, não controlava também. E foi indo, né? E daí a gente via, não, vamos parar com o infantil. Mas, antes disso, ainda teve mais uma situação. Essa foi em 2002. A gente tinha o calçado junto, aí começou a abrir construíram aquela loja ali na esquina, pertinho da loja do lado da Lumina Sinos ali, a sala ali linda e maravilhosa. Eu disse, vamos abrir mais uma loja, né? Vamos abrir uma loja ali de calçados, vamos tirar o calçado daqui. Vamos! A gente já tinha todos os fornecedores muito bons, Amarim, Marte, Olímpicos, toda essa turma já vendia para nós. Vamos para lá. Montamos uma loja bem bonita lá, né, toda muito bonita, com brinquedos e calçados. Brinquedos porque não tinha nenhuma no bairro, né? Bazar tinha uma perto, era uma que eu gostaria, dessas de potes de R$ 1,99, que era muito
muito naquela época que tinha também, mas tinha alguma mais perto. Os utilitários, então, utilitários, assim. Então a gente resolveu então abrir de brinquedos. E foi legal, foi indo. Mas umas patinada. A outra tinha que pagar aquela ali. Faltou gestão. Como nós não éramos ainda preparadas, né? A gente não fez a gestão ou não acompanhou tão bem, talvez isso, né? Porque tu tá num negócio ou a gente acaba puxando mais pro outro, né? Isso. Queria mais a roupa mesmo, né? Eu ainda era compradora, ia para São Paulo. Então, negócio acaba pagando a conta do outro, né? negócio acabava pagando a conta do outro. E daí aquilo foi indo, né? Tava difícil, tava problemático. Eu disse, vamos fechar. Vamos tudo de volta. Porque assim, tu também não quer. Ai, que coisa, vou fechar. Vou parar. Mas o que adianta se tu não está crescendo? Porque o negócio é tu crescer, tu pagar tudo, as tuas contas do teu negócio, né? Não ter que tirar dali de dentro e botar para o outro. Talvez por isso o outro não cresceu mais, né? Então estava trazendo dificuldades para o negócio que estava mantendo o que não estava, né, dando certo. Então fechamos, continuamos mais um pouquinho com aquelas pontas de calçados, eliminamos os calçados, daí chegou a vez. Então isso foi em 2007, eu acho que o infantil 2010 acabou. Aí a gente parou com o infantil e fomos só para a linha então masculina e feminina. E um pouquinho de cama, mesa e banho, lingerie, né? Como é importante saber o momento certo, né, de parar então, né? De tomar uma decisão acertada, né, para que o negócio continue, né? E em 2021, como tu disse ali, né, vocês já tinham uma boa, vou chamar assim, uma boa casca, Sim. Né, por todo o conhecimento que a tua mãe tinha, né, no negócio e tal, que vocês já estavam envolvidas, né, para agora. Então agora é você e a Janete Sim. que conduzem o negócio, fazem gestão, fazem todo o processo da empresa. É vocês duas que tocam o negócio. E a minha então. prima que trabalha comigo daí no financeiro, que ajuda também. Puxa as orelhas. Alguém precisa, né? O financeiro sempre é o ruim da história. É o ruim da história. Mas precisa né? Aprender e se atualizar, né? Querendo ou não, sistema, finanças, investimentos, tudo passa pelo financeiro, pelo administrativo. A gente sabe o quanto é importante vender, né? Mas não adianta vender, faturar cada vez mais e muitas vezes o lucro diminuir. Exatamente. O que a gente vai olhar, né? É faturamento ou é lucro? Essa parte, né, da gestão. até a gente está sempre envolvido com o Sebrae, né? Então, a gente está sempre com consultoria e coisas. E a gente vê que a gente gosta muito de vender, mas a gente precisa vender certo. Então, eu gosto muito de comprar, né? Isso é uma coisa de herança. Isso já vem vindo de mãe, histórica, né? Então, essa partezinha a gente não consegue... Mas a gente está vendo que tudo são trocas, né? São decisões, são escolhas. A gente veio daquele mundo, né, daquela época que... O clássico tradicional, né? O clássico que todo vendedor que entrava, tu comprava, porque eles vinham com aquilo, é bonito, bonitinho. Tu botava lá. E tu nem estava avaliando se aquilo vendia ou se não vendia nenhum. O estoque ficava para 2, 3 anos, 5, 10. Hoje a gente não tem mais isso. A gente conseguiu... equilibrar o estoque, não, ele não está equilibrado ainda em números, mas assim não ter mais tanto estoque parado, né? Porque Mas essa reflexão do estoque parado, né? Dinheiro parado, Dinheiro né? O Michael, parado. Né? Se a gente dá espaço, agora o Michael vai se aprofundar nesse ponto. Por quê, do estoque parado, do número e da matemática dos valores financeiros. Mas aí a gente traz essa questão dos desafios e oportunidades, né? Que inclusive nós temos o seminário da CDL, que a gente fala muito de desafios e oportunidades, mas aproveito esse momento para perguntar dos desafios e dos medos da adaptação. Já são lá mais de 50 anos de empresa, de mercado, de história. Olhar para trás, entender o presente e pensar no futuro. Hoje, Vânia, qual seria o seu maior medo? Aquela situação, tipo assim, não... A gente se adaptou a tantas coisas, a gente falou tecnologia, secos e molhados, crescimento da cidade, mas todos os desafios são grandes oportunidades, mas é do ser humano temer um mais que outros. Na tua visão, na tua leitura de mercado, negócio e até mesmo a tua modelo de gestão agora, querendo ou não, é recente, né? É uma nova visão para o negócio. Qual seria
É com responsabilidade, ainda mais, não que não fosse, né, Ivânia, mas antes tinha a mãe lá, né? Tu Exatamente. tava A ancorada chefe. nela, mas agora não, peraí. Antes a gente é fácil às vezes criticar, né? Ah, eu queria fazer assim, eu queria fazer assim. E agora eu, né? Eu e a minha irmã, né? Os desafios que vocês têm aí. Pois é, mas aí eu acho que com toda essa trajetória, e com toda essa mudança, e essa mudança cobra muito, né? Ela cobra demais, é muito rápido. Então, eu tenho medo, não vou dizer que eu não tenho medo, mas eu tenho menos medo, porque agora tu cuida Legal. mais, tu vai planejar melhor, tu vai... Não, se eu não precisar, eu não preciso também ter esse produto, vamos deixar ele fora. Sabe? Antes tu... Tranquilo. Eu acho que tu... Com responsabilidade, como tu falou. Porque antes, fazia. Não estava tendo aquela responsabilidade de ter que pagar. Agora não, eu tenho que olhar lá. É toda tua, né? Eu Não tenho vai que... dividir. Mesmo que a Grazi cuida mais, eu tenho que olhar. Mas quanto... É o mas teu não tenho nome dinheiro que essa é teu semana. nome que está lá no É CNPJ. meu nome que está lá no CNPJ, exatamente. Sim. Então, e essa fase de a gente sempre buscou dinheiro no banco. A minha mãe, ela era assim, ela convivia com muitos lojistas e eles diziam assim, não, a gente não vai pegar dinheiro no banco nunca. Porque o banco, né, não dá. Só que ela sempre dizia assim, eu gosto do banco. É uma história dela também. Porque o banco sempre me ajudou. E foi verdade. Ela nunca... Pode ser que ela se apertou muitas vezes, mas ela seguiu no negócio. Ele está aí até hoje. Então, o banco auxiliou em todos os momentos difíceis dela. A gente teve o crédito, o que eu acho também incrível. Eu sempre digo que o nosso negócio, né, ele é da confiança, da transparência, porque a gente vem dessa época de 74 até 2025 e tem crédito de Sapiranga a São Paulo, se tu quiser. A né? credibilidade. A credibilidade, é assim o que eu tenho o meu maior orgulho que eu aprendi com eles. Mas é que né? vocês também deram crédito, né? Também. Vocês também abriram a gente crédito também pras pessoas, né? deu muito crédito. A gente perdeu bastante por ser tão generoso, talvez. A gente foi muito generoso. A gente não usou a técnica certa, talvez para cobrar naquelas épocas, né, quando foi difícil. Eu acho que foi coisas que nos deixaram, que nos endividaram um pouco, né? Mas isso agora já passou. Hoje são outros momentos e fazer mesmo com mais... agora esqueci a palavra. Fazer com mais certeza as coisas, né? Para tu ter um lucro melhor, para tu ter um resultado melhor. Perfeito. Mesmo que o que eu espero daqui para frente? Que talvez eu não venda tanto, mas que o resultado seja bom para mim continuar sobrevivendo nesse mercado, né? Não, já estou com uma boa idade, mas eu também não tenho essa vontade de parar, que nem a minha mãe, agora eles têm 82, né? Mal pararam. E assim, mas eu acho que se ela tivesse saúde boa ainda estaria lá, né? Porque ela ainda controla pelo Note o que está acontecendo. 82 anos conectada. Conectada. No Note, olhando... precisou, se nós, hoje em dia, Nossa. né? Temos 40 e poucos anos, enfim, né? Nós, às vezes, temos que nos reinventar e, às vezes, é difícil algumas coisas, né? Eu acho umas muito difíceis. Eu fico imaginando, isso me pega muito, assim, as pessoas que não tinham nenhum tipo de tecnologia, assim, né? Que não fosse analógica, né? Ter usar, né? Se desafiar. Ela mexe lá e daí ela olha o número, ela faz a planilha dela no sistema também, dá, pessoal. E ela quer dar baixa nos cheques, que a gente ainda emite os cheques predatados, e daí ela se perde toda lá, ela liga para a Grazi, mas Grazi, isso, Lone, aperta aqui, aperta ali, eu penso, o que elas estão falando? Eu nem sei o que elas estão falando, mas ela clicou num ícone, em alguma coisa erradinha lá, aí ela volta ali para olhar os números, para ver o que está acontecendo. Ou seja, ela ainda não parou. Não. E ela ainda faz gestão. Com 82 anos. Ela faz. Olha ela faz. E ela realmente... Impressionante, diz, as vendas não foram capacidade boas. de E o quanto adaptação. isso dá suporte, eu imagino para vocês, para assim, ó, às vezes a gente fala de consultoria, né, e tal. Sim. Não deixa de ser um olhar externo, né, que está olhando para gente, olha, vocês estão olhando isso, vocês estão vendo aquilo, né, uma conselheira. Exatamente, né? o conselho estratégico, né, a presidente do conselho que a gente vem falar, tem a pessoa que olha...
olha de fora. a E olha gente- também com mais tempo, porque hoje ela tá focada em olhar os detalhes. Ela Sim. não está mais na execução. Não. Fatalmente, quando tu tá na execução, Não pensa. o ser humano tu é obrigado a priorizar algo, tu vai pro piloto automático É. e tu faz o que tem que ser feito. Porque tem que fazer, mas às vezes a gente faz de uma forma pouco inteligente por não parar e não ter tempo. Né, para pensar. Se tem alguém Não, olhando de fora, né, é muito mais... E ela, né, falar Cuidadoso. dela, então, que ela é a Lone, a A loja Lone, né, é muito importante mesmo, porque ela via isso, essa situação do banco que eu falo, e como a gente já tem sistema desde 2000, a gente era para começar em 2000, né, não sei, às vezes ainda abre comércio que não tem, né, não sei como. A gente sabe. A gente adquiriu então um computador e fomos colocando lá tudo, né? E depois as planilhas lá foram se mudando, mas tem. E daí ela já via ali que não ia ter dinheiro para aquela semana para pagar a conta. Né? Então, porque como se passou por tantos desafios, teve épocas que tinha reserva e depois teve épocas que não tinha nada, ou se fez algum outro investimento. Então, vou ter que pedir, vamos ver se o banco vai me dar, vamos atrás, vamos ver se está tudo ok lá no banco, se está todos os documentos lá, o que a gente precisa. Então, ela já, como vocês, ela olhava, ela vem onde ela não teve escola, né? Foi até a 4ª série, ou a 5ª, mas tinha essa visão, que tinha que ir atrás para solucionar o negócio, né? E olhando, Ivânia, imagina... Super empreendedora, Eu né? não tenho esse número, né? Mas se a gente olha em Sapiranga, quantas empresas têm 50 anos, né? E ainda estão aí, né? Bem... Bah. Eu não sei dizer, realmente, eu não mas- sei dizer, mas se a gente não sabe dizer é porque a gente realmente desconhece, né? Não tem números Empresas estatísticos assim. antigas. Mas ou mesmo a gente olhando pessoas que a gente conhece e tal, né? São pouquíssimas, São pouquíssimas. empresas que têm esse tempo, Esse né? tempo. E ainda estão E aí ainda querem fazendo, continuar, agindo, querem né? crescer, querem evoluir, né? E Que é o que transferiu de geração, né? É, porque eu agora, como tá tudo rápido, né? Tanta coisa nova que a gente teve que aprender. Se eu estiver falando demais, vocês me falam. Depois da fica à pandemia, vontade. daí, imagina uma live, né? Um vídeo. Sim. Imagina isso, né? Vamos lá, vamos fazer. Daí eles riem, né? Que eu me parei ali e comecei a fazer. Não, Funcionou? eu não tive medo. Não Foi fácil? Não foi difícil. Não foi difícil. Que legal. Então, assim, são tantas coisas bom. novas, né? Mas porque tu é vendedora. Mas eu Não é? acho assim, Tu é vendedora, sou né? vendedora, eu adoro isso, Eu adoro servir. Eu Aquilo gosto que a de ver gente faz, quando a gente faz, a gente não trabalha daí, eu gosto né? de ver a gente... pessoa bem. A gente também tem essa humildade, essa generosidade que é de família, né? Que a gente adora satisfazer o cliente. Servir, né? Já de muitos anos, então tu não tem o produto, tu vai atrás. A gente tem isso também, que o cliente, mesmo com tantas lojas, com tanta venda na internet, tu ainda consegue muito bem satisfazer o cliente, procurar o produto que ele quer, ou ele aguardar pelo produto que ele quer, a marca, né? As marcas já são fidelizadas, né? Então tu acaba, vou esperar a minha calça, ele não vai procurar outra. Raramente tu perde essa venda. Então isso é muito bom, né? Porque tu ir atrás do cliente assim novo hoje em dia é complicado, né? Mas é quase consultiva, então, o que vocês fazem na venda de vocês lá. É isso? Eu acho que É 1 a 1. É 1 a 1. Tá dando atenção porque é isso que as pessoas querem hoje em dia, E né? Eu buscar acho que o eles produto- querem buscar experiência, o produto né? que a pessoa tá querendo. tá né? querendo. E procurar para ela. E hoje, dentro da empresa, assim, lá, e da família, enfim, né? O que tu considera que foi mais importante? O que é mais importante lá dentro do negócio, como um todo, assim? Olha, tem muita coisa importante. Não precisa ser uma coisa só, obviamente, né? Mas eu o que acho são que quais são as coisas mais importantes? Conceito, né? É essa coisa de ter esse cliente fiel, né? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes, né?
porque tu conhece ele, tu conhece a família toda. Nossa, e vocês têm algum cliente fiel, né? A gente tem. São fiéis O mesmo. SPC nem é tão necessário, mas às vezes eu digo para Grazi, porque são todos, né, muito de casa, né? Sim. Então, O relacionamento, de fato. o relacionamento, eu acho que é o mais importante. Porque, lembrando agora de uma cliente que é uma cliente que tem comércio hoje na cidade, ela voltou um dia e disse assim, tu não me conhece? Mas olhei assim, não reconheci logo. Ela disse, eu comprava aqui, naquela época de Paquetá, né, e vinha trocar meus cheques, e agora eu estou de volta na cidade, abri um negócio também, e vim ver vocês. Ela tá lá toda semana. Então, sabe, olha o que é o relacionamento lá de longe, né? De 4 décadas, talvez, ou de 3, pelo menos. Ela tá de volta na loja, ela é uma cliente fiel, manda recado, quero esse produto, quero aquele. E o mais importante, eu acho que é a gente ter esse relacionamento fiel, amoroso, gentil, educado, né, com as pessoas, porque a gente também enfrenta muitos desafios. De vez em quando vem umas bombinhas, assim, né? Todo mundo tem que apagar algum incêndio. Mas já aprendi isso ao longo de toda essa data aí, que vamos resolver com calma, com algumas tranquilidade. coisas se resolvem Elas também. vão se resolvendo. Não precisa resolver tudo. E eu tenho as minhas sobrinhas junto, que são mais novas, são mais... elas é diferente, né? E eu já vejo que elas já estão se moldando um pouco a isso, mas primeiro elas são mais do tempo de agora. Ah, não, mas isso não vai dar para resolver. Calma, vai dar para resolver. Só o tempo. Aí acontece um incidente, quando tu vê na outra semana, em 2 semanas depois, eu digo, viu? É como se não tivesse acontecido nada. Tá tudo ok, tá tudo resolvido, né? Não gosto, assim, de criar... Não gosto de confusão com ninguém, né? A gente sempre aprendeu que o cliente tem razão. Não é que ele tem que ter sempre razão ou que ele também vai fazer o que ele bem entende, não é assim. Mas resolver da melhor maneira possível para todo mundo ficar satisfeito, né? E não machucar ninguém, não magoar ninguém. Ética. Né? Isso a gente chama de ética, né? Ser mais ético possível dentro das nossas atividades, né? Da nossa maneira. Respeitar o espaço também, né? Como é importante a questão da ética. Exatamente. Entender que Isso o teu, cultural, né? que o Daí teu negócio, espaço, né? Tu tem razão dentro do teu ponto de vista, né? O cliente, eu entendo que tu possa ter razão dentro do teu ponto de vista. Mas no nosso, a gente acredita nisso. E daí tu coloca um limite, né? Não é Tem tirar que colocar a razão. um pouquinho de limite. Não é tirar a razão do cliente, mas dar um limite pro até acho onde que ele pode cada um tem que questionar respeitar, né? o formato, até onde ele pode questionar o formato do trabalho da empresa de vocês, né? Afinal de contas, tem os valores do próprio negócio. Então, se realmente não é coerente, talvez não é um cliente que seja tão interessante, né? Seja melhor para ele e para a empresa ele comprar em outro local, porque às vezes o cliente dá mais trabalho e retrabalho do que lucro. E lembrando que o negócio precisa dar lucro, senão fecha. Não adianta, não é uma ONG, né? Não é uma entidade que eu vou reinvestir. E aí eu vou te dizer, né? Mesmo uma ONG precisa ter lucro, superávit, né? Porque senão não consegue fazer mas ainda assim o dela. resultado do superávit é o retorno para a sociedade, né? O resultado é diferente, mas ainda assim dá resultado. Senão a ONG deixa de existir. E no nosso negócio também, como ele é familiar, assim, eu acho que não era tanto essa cultura de dar resultado, de dar lucro, do negócio crescer. Era uma outra cultura deles, era de ter um negócio, né, dos nossos pais. Mas hoje não, hoje ele tem que dar um bom resultado para manter tudo isso, né? Para manter os colaboradores, manter as famílias, né, manter todo mundo, já que toda a família trabalha no mesmo local, então tem que ter para todo mundo, né? E eles vêm assim, não era assim de expandir. E como a gente já trabalhou tanto, né, com 50 anos, eu não sei se eu iria querer expandir para mais uma, porque tu fica cansada também, né? Com certeza, é muito tempo. Eu trabalhei todos esses anos da minha vida, desde os 10 eu trabalho. É uma rotina intensa. Uma rotina.
E desse tempo todo, o que tu define, então, assim, como sendo o sucesso, né? Que gerou o sucesso do negócio? Porque 50 anos, né? Com o resultado de estar a empresa aberta 50 anos, é sucesso, né? Olha, a gente também sempre teve muito bons colaboradores. A gente dificilmente O que time. não. O time sempre foi muito bom. A gente ensinou. Mas vocês também sempre foram muito bons com o time, Ah, sim. né? Mas aí entra essa nossa Reciprocidade, a nossa pessoa mesmo, né? Nosso agir, né? Porque a gente teve meninas lá que começaram com 14, com 16, se criaram na loja. A gente teve algumas que trabalharam 14 anos, outras trabalharam 10, outras trabalharam 8 e 6. Agora está um pouco diferente, né? Agora está até mais reduzido, o time bem reduzido, que eu acho que é um problema mais geral, né? Sim, Nacional. mão de obra, né? Mão de obra. Mas, assim, de repente tu vai refazer a tua pergunta, que eu começo a misturar um pouco. Não, pode. Mas, assim, o nosso time, ele colaborou sempre muito, porque a gente sempre teve apoio. Desde quando nós éramos menores, a minha mãe tinha sempre o time dela, que até uma vizinha que morava na frente, ela vinha ajudar. Elas trabalhavam até as 11 da noite. Pensa uma vez isso, quando era época de Natal. E era o normal, né? As Era pessoas não achavam normal. estranho, é ruim. A vizinha é o ia para normal. casa. A minha mãe não teve costume de ceia de Natal. Ela ia para casa, a vizinha fazia ceia, ela voltava para ajudar após. Uau. Daí a gente sempre era muito trabalho naquela época. A gente não se lembra, então ela não criou esse costume de fazer a ceia, né? Sim. Mas daí depois tudo foi mudando, né? Mas os colaboradores, eu acho que sempre foram indispensáveis para nós. Porque a gente pode sair, que sempre ficou tudo bem. Isso Não é que a gente fantástico. saia muito, não é isso. Mas isso é uma Mas questão. férias, a Não. gente sempre colaborou com eles, como tu disse, a gente Claro. deu para eles um momento de férias deles, até deixou eles sempre escolherem, para ter um pouco no verão também, né? Então, às vezes, a gente teve menos férias que eles, mas tudo bem, vai chegar o nosso momento. Mas então o sucesso se certeza. deve ao time mesmo, né? A Eu equipe, acho que é tu o acha time, como um todo? aos fornecedores, que sempre foram muito parceiros. A gente sempre teve, assim, E os que não... Eu acho que é porque eles combinam com a pessoa. Eu digo que é a conexão hoje em dia, Ambiente, né? o O ambiente, a conexão, E de tá num ambiente alegre, né? Descontraído. Vira uma coisa muito família também. A gente sempre se reúne, né? Com as meninas que são do time. Sempre tem essa convivência familiar, né? Também. E eu acho que o trabalho, né? O trabalho duro, sério, né? A transparência de oferecer um produto de muito boa qualidade. Isso também é o nosso... Não é o nosso diferencial, né? Já é... Sempre foi, né? O Sempre, natural, né? Natural. É o natural. Sempre foi um produto... Não somos uma loja baratinha, mas não somos uma loja cara. Mas o nosso produto, ele tem a qualidade da costura, do tecido, do acabamento. Então, sempre se procurou fornecedores que tivessem de acordo, né? A roupa tem que vestir bem, porque não adianta tu vender aquela roupa e a cliente dizer, não, encolheu tudo, entortou a costura e vir trocar. Então, essas parcerias também foram sempre muito, muito boas, muito recíprocas, né? Eles sempre teve esse acompanhamento dos dois lados, né? E seguidamente, às vezes uma empresa parava de comprar, vamos dizer, da marca da xícara. Ele queria vir lá vender para mim. Eu disse, mas por que tu veio para mim? Se tu já vende lá, eu vendia lá. Não, porque vocês são bons, são pessoas boas, são bons pagadores, sabe? Então, isso também... Já fica o histórico, né? Veio como histórico, então eles queriam vender tudo, vender tudo para nós. Então, eu não posso comprar tudo, vamos, né? Vamos com calma. Vamos com calma. Não sei se eu respondi. Claro. Mas é certo. importante essa questão, né? O quanto o histórico, o relacionamento vai posicionando, né? Vai gerando um histórico. E isso seleciona o cliente, o fornecedor e, por fim, o resultado de lucro, né? Um resultado favorável, de fato, para o negócio. E a continuidade, daí a gente entra um pouco na questão do legado,
né, do propósito da empresa, o quanto o trabalho foi realmente realizado com propósito, trabalhando até às 11 da noite, né? Não é No período de Natal. não é uma história fácil, né? Aquela velha história. Se fosse fácil, tinha muitas e muitas mais empresas de mais de 50 anos, né? É que realmente é muito trabalho. Tem que trabalhar muito para se ter esse resultado. A gente, então, que está desde criança trabalhando nesse negócio, a gente não fez faculdade. A minha mãe dizia, vocês não vão ir? Não. Vocês não vão ir? Não. A gente não foi. A gente poderia ter ido, a gente não foi, porque a gente se envolveu tanto no negócio, né? Sim. E quis ficar, eu acho que o atendimento, essa coisa, logo foi apaixonante, né? Então, ficamos no negócio. Apaixonante, né? A tradição e a paixão, né? E é quase uma, talvez a palavra soe forte demais, mas é quase uma devoção, né? Porque o negócio, o comércio em si, ele te demanda um tempo, né? Que Agora não é abrir a loja e fechar a loja, Não. né? É tudo que acontece dentro de Os uma bastidores, loja né? para acontecer, ainda mais numa loja familiar, onde tu está Exatamente. extremamente envolvido ali. Então, os Não é colaboradores... fechou a porta, eu vou embora. os colaboradores viraram a família de vocês, né? Então, isso mesmo. Envolveu muito, né? Envolveu muito. Então, indo para os nossos finalmente aqui, As né? conclusões. Eu queria que tu deixasse um conselho, os conselhos que tu quiseres deixar, né? Para quem está começando a empreender, ou para quem já empreende há mais tempo, mas que tem desses 50 anos, 51 anos, né? Que tu está envolvida propriamente no negócio. Sabendo tudo que tu sabe hoje, né? Aquela questão de sabendo, porque daí hoje tu já tem toda uma visão geral, né? Para quem está começando, quem está nos primeiros anos, é teoria. Né? Quando tu compara 3, 4 anos com 51 anos, a pessoa está na teoria ainda, tu tá? Não, eu digo que não é fácil, porque continua não sendo, né? Continua porque a gente precisa todo dia aprender mais. Vânia, eu digo assim, ó, se tá fácil, desconfia. Alguma coisa vai dar muito. Exatamente. Eu sempre digo isso. Essa pergunta eu me faço Desconfia. muitas vezes, mas que estranho. Tá meio... Será que eu fiz coisas erradas? Estou fazendo errado? Que não deu esse resultado e o outro resultado está tão... Né? São coisas... mas a gente tem essa devoção, como tu mesmo disse. E a gente se doou sempre muito ao trabalho, tanto eu como a minha irmã. Ela, nossa, é uma doação assim muito grande. Acho que é uma coisa meio de sangue, assim, de família, né? Não sei o que é. Mas é interessante a palavra anterior, né? Essa questão do conselho, da questão da paixão. Porque tu vincula muito isso, né? É trabalhar com alguma coisa que seja, por algum motivo, apaixonante. Porque não é receita de bolo. Não sei aquela fazer. velha história do gosto, né? Opinião. É de cada um. É de cada um. Às vezes são a mesma família, um ama um negócio e o outro, não quero distância, não quero saber disso aqui. Mas por que tu gosta? Sei lá, eu gosto. Tu não consegue precisar exatamente porque tu gosta. Assim como o outro, mas por que tu não gosta? Sei lá, mas pra mim não tem nada a ver isso aqui. E o negócio é o mesmo. Então, trabalhar com algo que, na máxima, né? Dando resultado positivo ou negativo, tu continua motivada, né? Porque tu quer fazer. Agora, se tu tá só pela grana, primeira vez que o negócio tá meio ruim, quer saber? Vai para outro. Vou para outro. Eu vou pular fora disso aqui. Exatamente. Porque quantos ciclos vocês passaram em 50 anos, né? Só pelo que não é que não é um pico, né? Não é os detalhes, né? É que o pessoal brinca do pico, né? Não, que daí é bonito. Não, a gente tá acertando. Vamos continuar, pessoal. Vamos continuar. Aqui, ó. Quando começa isso aqui, vamos pular fora. Já foi vai que não, picos. né? Vai que desce e não sobe. E assim, em família, como vocês são, né? Ainda mais desafiador. Mais desafiador. Eu imagino que tu tenha sempre como achar um culpado. A gente sempre quer achar um culpado, né? Na vida sempre alguém é culpado, não é a gente, é o outro. Mas né? isso eu percebi mais agora. Que nem eu e minha irmã, a gente, né, sempre se acertou super bem. A gente tem 8 anos de diferença. Mas agora, as mais jovens, as minhas sobrinhas, que estão participando um pouco, uma tem 3 empregos, trabalha em mais lugares, a outra, então, tá achando o que ela vai fazer, né? Mas ela tá lá nos ajudando. E eu vejo que como é difícil, né, para elas. Então, daí eu cheguei e disse para elas, olha,
Eu não me importo, é vocês que escolhem. Eu nunca vou estar mandando vocês embora, mas vocês têm que escolher o que vai deixar vocês felizes, onde vocês vão gostar de trabalhar, né? É isso, mas eu já vejo agora, eu fico contente por dentro com isso, que elas já estão assim numa adaptação. Eu fico quieta observando aquela situação, que a situação já está natural, a situação já está da mesma maneira que nós. Então, eu acho que isso, tu acaba passando isso, né, por teu negócio. Porque vocês então, já passaram por isso em algum momento. Ou eu digo esse gosto pela loja, pelos negócios. E isso tá ficando assim cada dia mais claro. Isso me deixa muito feliz. Não que elas precisem continuar, porque eu acho que sempre tu vai encontrar alguém. Mas de ver que elas estão interagindo já como a gente age no negócio. Né? E assim, né? Quem não... Porque primeiro é mais aquela coisa, vou agir assim. Não, né? Como eu disse antes. Então, eu já vejo que elas já estão se transformando. Talvez de tanto verem a gente fazer isso, né? Elas veem que a gente não faz por obrigação. Tu tem que fazer o teu trabalho, né? Porque tu ama ele, porque tu gosta, ou porque tu quer satisfazer o outro com isso, né? Talvez seja o conselho que eu posso dar para a pessoa que vai começar. Ela precisa ver se ela realmente gosta disso, se ela consegue respeitar todos os tipos de pessoas, todos os tipos de corpos, né? Porque toda pessoa tem o seu tamanho, a outra tem o seu outro tamanho, então tu tem que lidar com carinho e atenção para cada pessoa que tu vai atender, né? Passar essa humildade para atendê-la da melhor maneira possível. Porque tu não pode só abrir um negócio e achar que a pessoa vai entrar na tua loja e vai vir comprar o teu produto, né? Isso já não serve mais hoje em dia. Tu precisa de mais e mais. Tu tem que publicar, tu tem que ir para o Instagram, tu tem que fazer a live, tu tem que criar mais uma outra maneira nova, tu tem que descobrir uma nova que daqui a pouco que vai aparecer e tu tem que entrar naquilo. E tu precisa também do jovem para isso, né? Porque eu já estou tanto tempo no mercado, mas eu não sei fazer muitas coisas da internet. Então, a gente precisa também do auxílio dessa praticidade que eles têm de aprender tudo e desenvolver essas coisas novas que a gente precisa para o comércio. Mas o cliente, eu acho que ele quer, acima de tudo, quer o respeito, né? Atenção. Então, tu tem que ter esse carisma por pessoas, eu acho. Mas que interessante isso, né? De vocês reconhecer depois de 50 anos que precisa do jovem, né? Mas é claro. Porque a gente, como é que é? Se a gente não contamina, a gente é contaminado, né? Mas é recíproco, porque vocês contaminaram elas, mas também estão sendo contaminadas por essa juventude que vem tão exatamente, rápida, né? Porque uma das minhas meninas lá, minha sobrinha, ela faz então as fotos, coisas. Quando eu olho, daqui a pouco ela fez a foto, aquilo está pronto. Eu nem percebi como ela fez, quando eu vejo a foto, aquilo ficou ótimo. Ficou bem publicado, ficou bonito. A pessoa diz, eu quero o preço daquilo. Tá muito esse atendimento, né? A gente não vende online, né? Mas vende muito pelo Instagram. Ele olha lá a publicação, ele quer o produto. Ele se informa do preço, do tamanho, da cor. Então, isso é muito necessário. Eu não sei fazer essa parte. Eu não sei se talvez eu tenha que aprender ainda, mas eu acho que por isso que a gente precisa do jovem. Mas né? melhor do que a gente é ter pessoas que também saibam fazer. A gente não pode fazer tudo, né? Tu não pode ser sozinho. Que daí a renovação, né? A renovação. Vocês já estão na terceira geração. Na terceira. E a gente teve que se renovar, se reinventar com tudo isso, né? Depois da pandemia, né? Porque primeiro tu estava sentado esperando, e agora a loja está fechada. E nós ainda estávamos numa obra na pandemia. Aí íamos arrumar o telhado da loja, vamos arrumamos a obra. E nem assim, o ano da pandemia a gente cresceu. Olha só. Mas não foi só nós, eu acho que foi mais gente. Sim, porque foi um reinvento de todos, né? O pessoal se reinventou, né? De algumas maneiras, né? Nem que foi pelo Instagram, ou por lives, ou por outras coisas, e que deu certo. Mas eu me pergunto agora, não foi a pandemia? Não. Fomos nós que reagimos, a gente teve que reagimos. Né?
A gente teve, E eu acho e às vezes a gente deveria estar agindo e a gente só reage. A gente espera as coisas acontecer para daí fazer. Se a gente fosse lá e agisse muitas vezes, às vezes pode até ser impulsivo, mas ao menos a gente fez algo diferente, né? O termo que eu escutei muito nessa questão de ter um inimigo em comum, né? A pandemia fez todo mundo ter um inimigo em comum. E quando tu tem um inimigo em comum, tu tem um motivo real para a ação. E muitas vezes, quando tá tudo mais ou menos bom, na verdade tá mais ou menos ruim, né? Mas a gente se conforma, porque não tá ruim, tá mais ou menos bom. Mas e daí tu não age. Quando tu tem um inimigo, tu pensa, ou eu vou agir, ou eu vou quebrar. Vou agir. Mas eu acho que agora a gente tem um inimigo sempre. Assim, porque como tu disse, não pode estar. Se está mais ou menos ruim, tá ruim. E está muito rápido. É tudo, é a estação, é a semana. Pô, essa semana tá calmo, tá fraco. Preciso agir. E às vezes, né, tu só reage. Né? E daí não vem aquela ideia, mas tu precisa procurar uma ideia. Tu mesmo tem que ir para o Instagram, olhar o que está acontecendo no outro, no concorrente, ter uma ideia com ele. Então, eu acho que todo mundo precisa fazer isso. Precisa olhar para todos, porque tu precisa de tudo que é ideia que está acontecendo. Né? E precisa agir mesmo. Isso que eu vejo, que às vezes eu penso, pô, mas não estou agindo. Reagindo, né? Não estou agindo, eu tenho que fazer mais alguma coisa. Dizem que a gente não tem escolas ótimas porque a gente tem boas escolas, né? Que a gente não tem excelentes governos porque a gente tem bons governos, né? Então a gente devia sair do bom para ter o ótimo. Para ir pro ótimo. Né? E a gente fica no bom e tá Só bom, que, né, às vezes tu tá parado, tu dá uma estagnada, tu deixa só andar. Mas quando o outro se mexe, a gente tende a reagir. Exatamente, eu acho que é importantíssimo. Mas que interessante, muito, muito bom. E que lição, né? O quanto, né, nessa conclusão, então, do episódio de hoje, o quanto é importante manter essa mentalidade de ação. E não importa se tem 1 ano de empresa ou 50 anos de empresa. A ação permanece porque a gente olha a história da empresa e fica muito claro, né, como foi várias empresas ao longo de mais de 5 décadas. Porque a empresa que começou 50 anos atrás não existe mais. Não. Esse é o grande desafio. Não existe, não. Muitas empresas dentro de uma só, né? E ela tem que mudar mesmo a cada momento, né? E isso vale para o teu negócio, para o meu. A gente precisa lembrar disso todos os dias. E eu acho que... Se a gente quiser continuar, né? Quem quer continuar, lembra disso. Isso me deixa muito... Eu acho muito interessante isso nesse momento da vida. Que tudo tá... Tu tem que agir, tu tem que reagir, tu tem que fazer a coisa nova. Mas eu acho que isso está transformando muito as pessoas. Eu acho isso legal, porque todo mundo está crescendo de uma maneira né, diferente, tá indo atrás de um novo propósito, né, da sua vida pessoal ou profissional. Então, tu tem tempo até 80, 100 anos, se tu quiser, tu pode estar sempre aprendendo uma coisa nova. É que ninguém não, né? Mas a tendência é que não se aposente mais. Pois é. Tu pensa em te aposentar? Do meu trabalho, não. Nem eu. Não vou me aposentar e ficar em casa, parado. Eu acho que eu não sei. Né? A tua mãe ainda não se aposentou, esqueci né? de falar isso antes, né? Mas a minha mãe, foi muito difícil essa parte dela parar. Pois é, ela não se aposentou ainda. Ela não queria, isso era assim, quase uma tortura para ela. A gente diz, ai mãe, para. Mas aí eu acho que daí foi tudo meio avalaçador, assim, com a pandemia. Aquilo veio vindo. Daí teve outras transformações mesmo, não foi só a pandemia, foi transformações que quase aconteceram. Que descontinuou o modelo que ela sempre conheceu, né? E daí ela teve que parar, ela teve um problema maior de coluna. Então, mas sempre teve que acontecer alguma coisa, né? Ela não queria parar por ela, eu acho que ela estaria lá. Mas é interessante a relação que traz, né? Não foi que ela escolheu parar, ela precisou. Ela precisou. É diferente, né? Exatamente. É o que a gente imagina pra nós, a gente não escolhe parar. Exatamente. Por isso que eu era contra ela, eu era contra isso. Eu achava, a gente queria que ela parasse. Queria que ela desse mais autonomia para nós, né? Mas ela não dava. Sim. Entendeu? Ela não quis parar. Ela desafio. Teve que parar.
Então tá, Ivânia, muito obrigado por essa história que é mais do que 50 anos, né? Que trouxe uma baita de uma experiência para nós, né? E vamos continuar por mais 50, Vamos, passar né? para mais outras gerações. Que sejam outras gerações, ou sejam pessoas que vão assumir o negócio e só passar o valor. Que seja, né? Que possa se perpetuar, né? Exatamente, Que o CNPJ eu possa se acho isso perpetuar. muito importante. Às vezes não tem o sucessor, né? Que- Não temos mais muitos filhos na família, né? São só 3 netas também. Então ninguém sabe se vai continuar, mas Mas a tendência é que a empresa continue, né? O CNPJ, né? Mas eu que agradeço por ter estado aqui, poder contar um pouco da minha história. Espero que tenham gostado, que eu tenha conseguido passar algumas coisas boas. Então tá. Agradeço Com de coração. certeza. Foi bem legal. Seria bom, poderíamos conversar a tarde inteira. Com certeza. certeza. No sofá de casa, ó. E teria muito mais histórias, né? Tem mais. Muito obrigado por Eu que agradeço. compartilhar com a gente. Obrigado. Fico muito Obrigado. satisfeita com o convite. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado por acompanhar mais esse episódio com a gente.